Bem, gente, trago aqui hoje mais uma questão envolvendo sólidos inscritos. A gente já fez uma questão em que a gente tinha uma esfera inscrita em um cone. Hoje a gente tem um contrário, um cone inscrito em uma esfera. A questão ela diz o seguinte, ó. Uma esfera está circunscrita a um cone circular reto com 64 centímetros de altura e 24 centímetros de medida de raio da base. Calcular o raio da esfera. Veja só, quando a gente olha para a figura, a gente tem que saber identificar os elementos de cada uma. Quais são os elementos do cone e quais são os elementos da esfera. Olhando para a figura, é fácil de perceber que daqui para cá a gente vai ter a altura do cone e a gente sabe que a altura desse cone, a questão comentou para a gente que ele tem 64 centímetros de altura. E o raio da base é 24, então quer dizer que esse segmento que vai daqui até mais ou menos aqui, a gente sabe que ele mede 24 centímetros. Bem, onde é que estaria o raio dessa esfera? O raio dessa esfera, ele seria o segmento que seria, sendo aqui o seu centro, né? Ele seria o segmento que poderia vir daqui para cá, então isso aqui seria o raio da esfera. E outro lugar que também poderia estar o raio, você consegue imaginar aí, olhando para a figura? Sempre traz segmentos para pontos de tangência ou pontos de toque. Então, eu vou traçar um segmento que vai daqui para cá. Ó. Veja só. Esse segmento daqui para cá seria o nosso raio da esfera também, não é verdade? E aí, quando a gente traz segmentos, você já observa que você tem aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é R, um cateto é 24 e falta descobrir esse outro cateto aqui, ó, daqui para cá. Esse outro cateto seria o quê? Eu sei que a altura ela mede ela mede 64 e eu sei que esse pedaço aqui é R. Então, esse pedacinho que sobra aqui de baixo seria 64, que é o todo, excluindo aquela parte de cima que é R, tá bom? E aí a gente fica com esse triângulo retângulo aqui e aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, a gente vai ter que R ao quadrado é igual a 64 menos R ao quadrado e mais 24 ao quadrado. Bem, eu espero que quando você consegue montar essa equação, você já consegue resolver o problema com grande facilidade a partir de agora. Chegando a esse ponto, a resolução dele se resume a resolver essa equação aí. O que eu vou mostrar dos passos em diante é como que a gente pode, de certa forma, otimizar os cálculos de questões de matemática que envolvem números grandes se a gente já domina alguns conceitos numéricos fundamentais. Então, veja só o que vai acontecer. Ó. Eu vou repetir aqui o r ao quadrado, que não tenho o que fazer com ele, eu só posso escrever como r ao quadrado. E aqui eu tenho 64 menos r entre parênteses ao quadrado. Cuidado, isso aqui não vai ficar 64 ao quadrado menos r ao quadrado, não. Isso aqui é aquele produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, o quadrado do primeiro, 64 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então seria 2 vezes 64 e 2 vezes R, isso dá 128R, e mais o quadrado do segundo, que no caso seria R ao quadrado. E aqui eu vou repetir, 24 ao quadrado. Você pode agora estar se perguntando por que eu não resolvi o 64 ao quadrado e o 24 ao quadrado. Eu não vou resolver, eu vou deixar essas contas armadas para ver o que acontece. Observe que se eu levar o r ao quadrado para o outro lado, esses r's ao quadrado eles vão se cancelar. Então, esse camarada se cancela com esse. E aí eu vou apenas levar o 128 para o outro lado, e aí a gente vai ficar com a seguinte equação, ó, 128R é igual a 64 ao quadrado, ó, não estou resolvendo, mais 24 ao quadrado. Professor, eu quero resolver. Pode resolver? Pode. Eu só estou lhe dando agora um outro caminho, diferente do que você já está acostumado. Pessoal, sem resolver, eu vou passar o 128 dividindo. Então, a gente vai ficar com R igual a tudo aquilo ali, né? Ó, 64 ao quadrado mais 24 ao quadrado, dividido por 128. E a partir de agora, o que a gente pode fazer? Quando a gente olha para o 64,
o aluno que já tem certa intimidade com os conceitos numéricos, você sabe que 64 é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Então, 64 é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Você sabe que 24 é a mesma coisa que 3 vezes 8. E também, lá, o 128 é a mesma coisa que 64 vezes 2, ou seja, é a mesma coisa que 8 ao quadrado vezes 2. Então, ao invés de resolver essas continhas, eu vou colocar esses termos em evidência, porque aí eu não fico perdendo tempo resolvendo cálculos numéricos grandes. E aí, na hora de resolver, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 64 ao quadrado, eu vou escrever ele como sendo 8 à quarta. Por que 8 à quarta? Porque 64 não é 8 ao quadrado, só que eu não estou elevando ao quadrado isso que está aqui, só para vocês entenderem com certa facilidade, esse 64 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 8 ao quadrado e depois ao quadrado. E isso fica 8 à quarta. Esse 24 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 3 vezes 8, entre parênteses, ao quadrado. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo, o quadrado vai para o 3 e o quadrado vai para o 8, então isso aqui pode ser escrito como sendo 3 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Escrevendo dessa forma, vamos ver o que vai acontecer? A gente vai ter que esse 24 ao quadrado vai ficar como sendo 3 vezes 8 ao quadrado. Esse 128 eu vou escrever ele como sendo 8 ao quadrado vezes 2. E aí, o R pode ser escrito da seguinte forma. Vou escrever aqui em cima, a gente vai ter que R vai ser igual a, colocando o 8 ao quadrado em evidência, isso a gente vai ficar com 8 à quarta dividido por 8 ao quadrado, isso fica 8 ao quadrado, mais 3 vezes 8 ao quadrado dividido por 8 ao quadrado, isso fica 3. Isso tudo sobre 8 ao quadrado vezes 2. E aí a nossa continha ela fica mais simples, ó, porque eu cancelo 8 ao quadrado de cima com 8 ao quadrado de baixo. E aí a gente vai ter 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Faltou 3 ao quadrado aqui, viu, gente? Que era 3 ao quadrado. 3 ao quadrado aqui. A gente vai ter 64 mais 9, tá? Que dá 73. 73 dividido por 2, isso aí vai dar 36,5 seria o raio da minha esfera, tá bom? Professor, eu não gostei desse jeito. Eu poderia ter resolvido 64 ao quadrado, depois o 24 ao quadrado, depois dividido por 128 e chegaria na mesma solução. Pode ter parecido longo o que eu fiz até aqui, mas esse aqui é só para quem já tem certa intimidade com matemática ficar de olho em evitar resolver contas grandes, porque às vezes a gente fica resolvendo as coisas no automático e acaba perdendo tempo. Então, se você tem certo domínio, se você percebeu que dentro do 64 tinha 8, dentro do 128 tinha 8, dentro do 24 tinha 8, então era melhor escrever esses números dessa forma do que ficar fazendo contas grandes e até mesmo correndo o risco de errar alguma multiplicação, porque a gente sabe que sempre 3 vezes 3 é danado para dar 6, não é verdade? Bem, entendida essa resolução, eu vou agora fazer essa questão de um novo jeito, tá? Então eu vou apagar tudo que aqui está e vou resolver ela agora de uma outra forma. Se liga só. Bem, olhando para a figura, o que eu quero que vocês enxerguem aí agora é o seguinte. Observe que se eu fechar um triângulo bem aqui assim, ó. Deixa eu só organizar aqui minha régua. Se eu fechar um triângulo bem aqui assim, ó, deixa eu destacar de vermelho. Se eu fechar esse triângulo aqui e daqui para cá, ó, eu vou ter esse triângulo grandão aqui, ó, que ele é um triângulo retângulo. Vamos entender por que esse triângulo grandão é um triângulo retângulo? Isso é muito importante para a questão, tá? Porque eu vou ter um triângulo
inscrito em uma circunferência, né? Se eu fizer um corte, isso aqui pode ser interpretado como sendo um triângulo inscrito em uma semicircunferência. Perceba que ele só está na metade da circunferência. Esse triângulo aqui, ó, só está na metade da circunferência. Toda vida que eu tiver, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar para vocês. Toda vida que eu tiver um círculo, e nesse círculo eu escrever um triângulo na metade da circunferência, então digamos que aqui esteja um diâmetro, e aí ó, eu feche um triângulo assim, ó, é certeza que esse triângulo é um triângulo retângulo, tá certo? Então, isso sempre vai acontecer. Então, entendido isso, a gente não dá para entrar em detalhes nessa discussão, mas todo triângulo escrito na metade da circunferência, ele vai ser um triângulo retângulo. Então, concordado com isso, a gente tem ali um triângulo retângulo nessa figura. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou destacar esse triângulo na imagem, tá? Vou redesenhar ele aqui, ver se eu consigo desenhar ele perfeitamente. E aí a gente tem o seguinte triângulo. Tá aqui um lado, o outro lado, deixa eu desenhar com a régua. Seria aqui o outro lado. E o outro lado seria aqui, ó. Pronto. Aqui está o meu triângulo retângulo bem aqui. Tá? E aí, a gente sabe que esse segmento que está aqui, ó, esse segmento, que é o raio do cone, no triângulo, ele estaria bem aqui assim, ó. Seria esse pedaço aqui que seria o raio do cone, a gente sabe que ele mede 24. Pessoal, para resolver essa questão com muita facilidade, é importante que o aluno conheça uma coisa chamada relações métricas no triângulo retângulo. Toda vida que eu traçar a altura relativa à hipotenusa, tá certo? Porque aqui a gente sabe que tem um ângulo de 90 graus, eu tinha um triângulo retângulo vermelho e estou traçando a altura relativa à hipotenusa, né? Ó, esse segmento aqui é a hipotenusa e eu tracei a altura que chega nela. Altura relativa. Segmento relativo é aquele segmento que chega a. Então, quando eu falo altura relativa à hipotenusa, eu estou dizendo que é a altura que chega na hipotenusa. Sendo assim, eu tenho essa altura aqui e a altura devido à hipotenusa em dois segmentos, que eu vou representar eles aqui por M e N. São o que a gente chama de projeções dos catetos. Aí existe uma das relações métricas que vai dizer que a altura relativa à hipotenusa, o quadrado dessa altura, é igual à multiplicação das projeções. E aí, se você sabe disso, se você conhece essa forma, a questão também se resolve de outro jeito, da seguinte forma. Eu sei que essa altura aqui, esse segmento, ele mede 24, tá? Eu sei que esse segmento M, eu sei que esse segmento todo, né, a hipotenusa desse triângulo seria esse segmento daqui para cá, que seria o diâmetro da esfera, ou seja, seria o raio, tá certo? Perdão, seria 2 raios. Então, a gente sabe que se eu pegar daqui até aqui, ó, a gente teria o diâmetro, que no caso é 2R, tá bom? A gente sabe que daqui para cá, esse segmento M, ele mede justamente, ó, esse segmento M seria, eu vou riscar aqui agora na minha imagem, ó, esse segmento M seria esse pedaço aqui, ó, seria a altura. E a altura, a questão diz que é 64. Então, esse Mzinho aí, ele mede 64. E esse N, ele vai medir o quê? Ele vai medir 2R menos 64. 2R, que é o todo, menos 64. E aplicando isso na forma, a gente teria o seguinte, ó, 24 ao quadrado é igual a 64 vezes 2R menos 64. Tá bom? Se a gente resolver essa equação, ó, seguindo a mesma estratégia que eu fiz no exemplo anterior, sem resolver as contas, ó, esse 24, a gente já viu que ele é 3 vezes 8, né? Então isso aqui vai ficar
3 ao quadrado vezes 8 ao quadrado, que está ao quadrado. O 64 eu posso passar dividindo, então isso aqui tudo dividido por 64, isso é igual a 2R menos 64. E aí eu posso simplificar esse 64 de cima com esse 64 de baixo. Isso aqui fica 9 igual a 2R menos 64. O menos 64 vem para cá mais, e aí você vai ter 9 mais 64, que isso aí vai dar 73 igual a 2R. E assim como a gente viu no exemplo anterior, a gente vai ver que R vai ser igual a 36,5. Tá bom? Assim como na solução anterior, a gente chega na mesma resposta, só que aqui a conta ela foi menor, né? A expressão ela foi menor, também muito em conta do que a gente já tinha visto na expressão anterior, a discussão ela ficou menor. Mas aí fica aqui essa observação, tá? Além de você poder ter feito essa questão fazendo um traço daqui para cá, que equivalia ao raio, você também pode enxergar esse triângulo como sendo um triângulo retângulo, e o motivo dele ser um triângulo retângulo é porque ele está inscrito na metade de uma circunferência. É importante resolver desse jeito porque você ganha esse outro repertório de informação, que é o repertório de que um triângulo inscrito na metade de uma circunferência, ele é sempre um triângulo retângulo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Aguarde até a próxima aula. Valeu!